é difícil colocar a culpa na arbitragem, né? Teve o lance do gol, né? A gente aqui não concordou com a marcação da falta, que anulou o gol do Caio Jorge, que estaria fazendo um 2-1 para o Cruzeiro, 2 minutos depois, né, do empate do Santos. Pode ter sido um lance determinante, mas a sensação que dá é que tá difícil também cobrar muita arbitragem, né? Pelo jogo que o Cruzeiro fez, normalmente, e tem sido muito assim às vezes, né? Faz um primeiro tempo muito bom e a segunda etapa o Cruzeiro costuma, não vou falar cochilar, né? Mas tem dificuldade. Muitas vezes no segundo tempo o Cruzeiro tem dificuldade. Hoje teve e acabou cedendo a virada para a equipe do Santos, hein, Seabra? Não dá pra colocar a culpa no Wilton, né? Pra mim ele errou ali no lance do gol do Caio Jorge, né? Agora o segundo tempo do Cruzeiro foi horroroso, né? Pavoroso. O Cruzeiro não criou praticamente nada. Teve esse lance aí do Caio Jorge, arregou. Um lance aqui, outro ali, nada de muito perigo. Mas não dá. O Cruzeiro não tem nada o que colocar a culpa na arbitragem. Arbitragem ruim, eu concordo. Errou em alguns lances, coisa aqui, outra ali. Mas, no geral, o Cruzeiro no segundo tempo não criou para merecer o empate que fosse. Quanto mais uma virada, uma vitória, né? Virada não, uma vitória. Mas agora pensar no Mirassol, sinceramente, acho que o Cruzeiro fez um jogo de 2 tempos bem distintos, né? E não dá para ser assim durante o jogo, né? Um time que está querendo disputar a parte de cima da tabela e vai jogar contra um time que está disputando contra o rebaixamento, não dá para ser um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito ruim. O Cruzeiro foi muito nos 2 tempos. Primeiro tempo mandou no jogo, muito bem, criou, empilhou chances, ele perdeu um monte de gols e no segundo tempo foi péssimo, né? Muito ruim. Não conseguiu praticamente criar nada, deu espaços para o Santos, os espaços que não deu no primeiro tempo, concedeu no segundo. Então é um segundo tempo para o Cruzeiro esquecer aí, ou quem sabe, né? Não esquecer, mas não repetir, né? E continuar brigando na parte de cima, porque o Cruzeiro tem bola para isso, né? Pelos colegas, o Gabriel Brazão foi eleito melhor em campo. E aí, Seabra? Eu acho que foi uma boa escolha até, porque fez 2 ótimas defesas, né? Salvou o Santos ali no primeiro tempo, mas você vê, o Gabriel Brazão eleito melhor em campo por 2 defesas que ele fez no primeiro tempo. No segundo tempo não aconteceu nada, né? O Cruzeiro não levou perigo ao gol do Santos. E aí ele não precisou trabalhar. Ele trabalhou pouco, né? Mas as defesas mesmo foram no primeiro tempo. Mas o Guilherme, para mim, foi melhor. O Guilherme fez o primeiro gol e deu passe pro segundo, né? Fez toda a assistência do segundo gol. Ele joga muito esse garoto, tem um futuro, não é tão garoto assim mais, mas ainda é novo, né? Tem um futuro brilhante pela frente. 30 anos. 30 anos não é garoto mais não, né? Aliás, tá longe de ser garoto. Mas é garoto, pra mim eu tenho quase 50, né? Então, depende do ponto de vista. Né, então, pra mim é garoto. Pra você não é tão garoto não, mas pra mim é. E é um garoto que ainda tem muita bola pra mostrar, ainda tem muito futebol e tá jogando muito, tá jogando fino da bola. E hoje fez um gol, deu passe pra outro, poderia ter feito outro. Muito bem no jogo o Guilherme. Uma das joias aí do Santos, mas acho que o Brazão também poderia ser considerado aí um melhor em campo pelas 2 boas defesas que fez. A Cruzeiro não levou nenhum outro perigo, né? E aí, o Rafa Nobre, pra quem vai ser o voto aí de melhor em campo aqui no Mineirão? Guilherme, decidiu o jogo, um gol, uma assistência. Aliás, que assistência, né? Maravilhosa. Pra mim, Guilherme, sem dúvida. Ô Lucas Maia, pra você quem foi destaque do jogo nesta vitória de virada do Santos? O Lucas pode dar o voto dele em breve, mas estou com vocês também, Guilherme. Olha, concordou, hein? Mas por quê? Eu discordo? Olha... Você não pode falar muito não, no último jogo eu concordei com você. Aí eu discordei. Não, mas você discordou pra fazer gracinha. Porque eu quis concordar com você. Você achou o Guilherme também? Achei o Guilherme também, né? O jogador que, decidiu o jogo pro Santos, né? A virada pro Santos. Quando a gente falava do melhor em campo, o Yuri até falou que o treinador, né? Até concordo com ele também da participação importante do Kleber Xavier. O Yuri achou o Neymar primeiro. Verdade. Mas tirando o Neymar, porque o Neymar sempre vai ser o melhor em campo. Então, mas tirando o Neymar, ele pisou no gramado, ele já é o melhor em campo. Mas tirando ele... O Yuri só ficou insatisfeito hoje que o Neymar não fungou o cangote dele, mas... Ele falou que, olha, eu voto no Kleber Xavier, mas com uma ressalva. Porque ele substituiu o Neymar. Verdade. Mas não dá. Falou, mas ele, no intervalo, já mexeu 3 vezes, né? E
E também mudanças determinantes. O próprio Cabadeiro, um jogador que entrou no segundo tempo, acabou fazendo o gol da virada aí do Santos, a vitória por 2-1. Bem, é isso. Vamos atualizar então a tabela de classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, temos nesse momento bola rolando para Grêmio e Sport, vão empatando 0-0. Amanhã, o jogo para fechar a rodada, Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi. Flamengo líder, 40 pontos. Cruzeiro então estaciona nos 37. O Palmeiras é o terceiro colocado com 36 pontos. Um detalhe que o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. E o Palmeiras tem 1 ponto a menos nesse momento. Bahia é o quarto colocado com 30 pontos. O Botafogo é o quinto, tem 29. E aí, uma pausa para esse retrato do objetivo do Cruzeiro na temporada. Como diz o técnico Leonardo Jardim, é a classificação para a Libertadores no próximo ano. Nesse momento, a margem do Cruzeiro no G4 está de 8 pontos, né? Porque o Botafogo, que é o quinto colocado, tem 29 pontos. Então o Cruzeiro tem 8 pontos de frente no G4 do campeonato. O sexto colocado, Mirassol, próximo adversário inclusive, tem 28 pontos. E o São Paulo é o sétimo, também tem 28. Então, em relação ao G6, o Cruzeiro tem 9 pontos de vantagem nesse momento. Bragantino é o oitavo, 27, Fluminense é o nono, 24 pontos também para o Atlético, que é o 10º, e para o Inter, que é o 11º, Ceará é o 12º com 22 pontos, mesmo número de pontos do Corinthians, que é o 13º, Santos foi a 21 pontos, agora é o 14º colocado, Grêmio tá jogando agora, tá empatando, indo a 21 pontos, 15º, Vitória 16º com 18, 16 pontos para o Vasco, que é o primeiro time dentro do Z4. 18º é o Fortaleza com 15 pontos. Juventude tem 11 pontos, é o 19º. E o Sport é o Lanterna com 7 pontos somados. A gente já tá vendo aí os melhores momentos, né? E esse gol do Fabrício Bruno. A testada para o fundo da rede, já na reta final da primeira etapa. O cruzamento que veio do Wanderson, né? Cruzeiro que teve muitos escanteios na partida. E aí, olha aí, o toque do Matheus Pereira pro Wanderson, ele chega cruzando de primeira, e o Fabrício Bruno estava tendo uma posição ajustada, né? Não estava impedido, mas bem ajustado ali, e o Fabrício Bruno não precisou nem saltar para cabecear pro fundo do gol. E logo depois, o Cruzeiro deu esse vacilo ali, né? A gente não chegou nem a completar o lance não, mas teve aquele vacilo que o Neymar acabou finalizando para fora, mandou pro espaço. Ainda na primeira etapa, né? Cruzeiro com esta chance. O Matheus Pereira, ou melhor, a gente voltou aí, né, os melhores momentos pra gente narrar aí desde o início, então, temos o reinício dos melhores momentos. Esse cruzamento que veio da direita do Christian, nesse bate e rebate o Brazão, fez uma boa defesa, depois a arbitragem até chegou a marcar o impedimento, outro cruzamento do Cruzeiro pra área, e o Christian chega a triscar na bola, e nesse lance o Cruzeiro pediu até pênalti, né? Teve esses 2 lances ali, poderia 2 jogadas, tanto com o Christian como pro Kaique. O Seabra até pôde analisar aqui e entendeu que não foi nada. Agora um lance com o Matheus Pereira, ele toca pra trás, chega chutando ali o Wanderson, manda sobre o gol. E a jogada na cobrança de escanteio do Cruzeiro, com o William cruzando a bola para a área, testada do Kaique. Essa defesa foi espetacular do Brazão, né, Seabra? Defesaça, né? Essa foi a principal defesa, né? Mas foi uma das boas defesas dele aí, principalmente nesse primeiro tempo. E aí ele sai mal ali, né? Até toma um toquezinho por cima ali do Caio Jorge, quase acaba fazendo gol. Mas o Brazão foi muito bem no primeiro tempo também. O Cruzeiro exigiu muito dele, né? O Cruzeiro fez ele trabalhar muito. E ele correspondeu, né? Quando ele foi acionado, ele correspondeu. Então, por isso, até ele foi eleito aí pelos colegas o melhor em campo, de uma forma até justa. Mas isso demonstra como o Cruzeiro pouco criou aí no jogo, a não ser no primeiro tempo. O primeiro tempo exigiu do Gabriel Brazão, ele compareceu, essa bola ele não segurou, né? Boa jogada do Cruzeiro pelo alto, mais um gol do Cruzeiro nascendo aí de uma bola aérea. A jogada do Wanderson, cruzamento para a área, o Fabrício Bruno testou pra rede. E aí esse vacilo, né? Foi o Vidalba, né? Que deu essa bola de presente pro jogador do Santos, que tocou pro Neymar livre. Ele sai revoltado, né? Chuta até a bola depois, que mandou essa bola pro espaço. Já no segundo tempo, né? Essa jogada, outro escanteio pra variar pro Cruzeiro. O Fabrício Bruno cabeceando, mas foi pra fora. Jogada do Santos, agora no ataque pela direita, cruzamento que veio. E olha a facilidade do Guilherme, né? O cruzamento lá da direita, e se não me engano foi o Cabadeiro, né?
O Cabadeiro cruza pro gol do Guilherme, o Guilherme cruza pro gol do Cabadeiro. Bola que veio lá da direita. E olha, como dois jogadores estão passando aqui nas costas do William. Tanto o Souza, o lateral esquerdo, que brecou, e o Guilherme foi e acabou encontrando a rede. Cruzeiro chegou até logo depois a esse gol aí do Caio Jorge, só que a arbitragem no vídeo entendeu que teve uma falta do Matheus Pereira em cima do Zé Rafael e acabou anulando esse gol do KJ. O Mineirão foi a loucura, né? 2 minutos depois estava deixando o Santos nem sonhar. Pra mim nada, viu? Pra mim errou aí o Wilton Pereira. Agora, é um lance interpretativo, porque tem uma disputa de bola. Matheus Pereira vai lá e disputa a bola com o jogador do Santos. Pra mim foi uma disputa de bola igual tem 500 durante o jogo. Aí vai marcar a falta porque foi gol depois. Mas fazer o quê? Agora já era. Mas pra mim errou feio o Wilton Pereira ali. Ô, Seabra. Oi. Só pra aproveitar, pontuar, desculpa, viu, Léo? Mas é só pra pontuar e de fato é uma curiosidade que eu tenho. A gente escuta sempre, ou quase sempre, a turma falar que a vontade e a decisão do árbitro dentro do campo deve permanecer. E aí, nos lances, e esse lance exclusivamente, né, esse lance do segundo gol do Cruzeiro, o gol do Caio Jorge, o Wilton tá em cima do lance, ele viu o lance. Dá pra dizer que ele não viu, não tinha ninguém na frente dele, ele tava do lado do lance. Ele entendeu que aquilo não foi falta e o VAR, com uma interpretação diferente, entendeu que foi falta. Sinceramente, tem algumas coisas no futebol, eu acho que, não sei se precisam ser revistas, a decisão, por exemplo, da mão na bola, bola na mão, essa tal da interpretação, isso me deixa irritado de uma forma. Eu acho que tem que ter critério, e aí, se não teve critério dentro de campo para poder entender que aquilo não foi falta, como outras, ele também entendeu que não foi falta, a possível penalidade no Christian, no Kaique no primeiro tempo, um lance que tinha o Caio Jorge brigando pela bola no início, dentro da área, estava 0-0 ainda. Então ele entende que esses lances mais simples não seriam faltas. E aí vem o VAR, como você destacou, depois que o gol sai, entende que houve falta de um lance simples que ele deixou o lance seguir. Então aí muda totalmente o critério para ser analisado com o critério do VAR. Cadê a decisão que foi mantida dentro de campo? Tem coisa que sinceramente eu não entendo. Aí é aquela coisa, né? Como o Rafa disse, o árbitro de vídeo entendeu que foi falta. Aí chamou o Wilton e falou: olha, eu acho que foi falta. Pode ser que você não tenha visto aqui o lance, sei lá. E aí chama o árbitro de vídeo chama, o Wilton vai lá e muda de ideia. Mas, assim, é aquela coisa, né, Rafa? Assim, o lance só. A marcação do árbitro de campo, ela só vai ser soberana se houver dúvida. Pessoal, nós chegamos num ponto aqui que não chegamos a conclusão nenhuma. Então fica o que foi em campo. Mas ali o Wilton achou que foi falta. Sinceramente, eu não entendi essa do Wilton, não. Ele foi ao VAR, viu que, pra mim, não foi nada ali. A gente vê uma disputa de bola igual tem toda hora ali. O que ele viu de falta ali? Ele já não tinha visto no lance, ele deixou o jogo correr. Ele foi lá e viu uma falta que... E aquele negócio também, né? Se você pegar o VAR e começar a olhar tudo em câmera lenta, tudo você vai achar que foi falta. Sempre. Sempre no futebol você vai achar que é falta. O futebol é um jogo corrido. Se você começar a olhar tudo em câmera lenta, você vai ver falta toda hora. Você vai ver falta o jogo inteiro. Então, eu acho assim, tem um tipo de lance, esse tipo de lance ali. O árbitro viu dentro de campo. Não foi uma coisa absurda, não foi o cara não deu um pontapé no outro, não foi um negócio de outro planeta, não foi mão. O cara dominou na mão e o árbitro não viu, ou o cara deu um bico no outro. Não, foi uma disputa de bola. Se o Wilton não viu nada na disputa de bola, pra que o árbitro de vídeo chamou pra falar que foi falta? E não foi nada. Bom, sinceramente, eu achei muito esquisita essa marcação aí. Acho que não tinha a menor necessidade nem de chamar no VAR. Mas, enfim. E aí o Cruzeiro, depois desse lance aí do gol anulado do Caio Jorge, o Cruzeiro sumiu em campo, né? Acabou. Virou um... A gente tá vendo os melhores momentos, né? A gente tá vendo o gol do Guilherme, mas um segundo tempo com o Santos com mais chances claras de gol, né? Não foram nem só os 2 gols que o Santos teve, não. Teve uma bola que o próprio Souza, o lateral esquerdo, chutou cruzado ali, que passou na boca do gol, saiu com perigo. O Santos já estava chegando com facilidade, né? O Santos, como a gente destacou, né, Léo? Você falou, o Santos nem precisou jogar esse fino da bola aí também para poder virar o marcador, não. O Cruzeiro foi tão mal, mas tão mal no segundo tempo, que o Santos jogou o mínimo e conseguiu chegar aos 2 gols. Não precisou fazer grande coisa, não. Neymar hoje, mais um jogo do Neymar aí desde a volta dele, que tá... o Neymar ainda não se firmou, né?
A gente tá esperando aquele Neymar, tem 3, 4 anos aí que nós estamos esperando aquele Neymar e tal. Mas a carência do futebol brasileiro é tanta que todo mundo fica esperando o Neymar o resto da vida, né? E o Neymar hoje se arrastou em campo, né? Perdeu um gol feito e não fez absolutamente mais nada, né? Veio aqui cheio de segurança, na marra danada, caixa de som, não sei o quê. Jogar futebol que é bom, absolutamente nada, né?